Menos incisão, mais precisão. SalvataCast no ar. Hoje nós estamos aqui com mais uma convidada, a Larissa Faverot. Ela é brasileira, mas trabalha hoje na Bélgica e é ginecologista obstetra também e está participando do programa de imersão do Instituto Salvata e vai acompanhar a gente por um mês. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Como é que tá gostando dessa primeira semana? Como é que tá sendo? Estou achando ótimo, essas meninas têm muita energia, essas meninas da Salvata estão me impressionando, sempre com uma agenda, um programa de operação muito legal. Um volume alto. Muito volume. As horas são assim, são intensas. A gente termina o trabalho mais tarde, mais feliz. Ah, que bom. Larissa, conta um pouquinho mais como é que foi tua formação. Tu fez aqui no Brasil, fez lá na Bélgica, tudo. Diz aí do comecinho, como é que foi? Só voltando assim, meu nome é Larissa Favero. O Faverot foi porque, como eu sou chamada na Bélgica, que tem uma predominância da língua francesa, mas enfim, minha formação em medicina começou em Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela Faculdade Suprema. Eu terminei, nem trabalhei como médica aqui, fui direto para a Europa e sabia que eu ia ter que fazer um programa de reconhecimento, equivalência de diploma, então eu estudei 2 anos, tive 1 ano e meio de burocracia, quase 2 anos para falar a verdade, aprendendo línguas, né? E até encontrar meu caminho e fiz 2 anos na Universidade Vrije Universiteit Brussel, que é a universidade que fala holandês, lá em Bruxelas. Então eu completei 2 anos de medicina e depois decidi me especializar em ginecologia e obstetrícia, que na Bélgica são 5 anos. Meu Deus, que diferença! É um projeto bem longo. E como foi essa decisão de ir para a Bélgica? Bom, essa é uma história talvez que a gente tem que fazer um podcast à parte. Foi amor, né? Eu era bem novinha, tive um relacionamento de longa distância, meu marido é belga, então assim, a gente decidiu que eu iria pra lá. E foi por isso. Aqui no Brasil, eu tava falando da residência, a gente tem nossa residência são 3 anos somente. São 6 de faculdade, né? Que você fez aqui e ainda fez mais 2 lá, né? Exato. Pra reconhecer, né? O grande problema é que, assim, eu não sei como que tá isso aqui agora, porque na minha faculdade a gente não era obrigada a ter um trabalho de conclusão de curso, uma tese. E na Europa eles são bem clássicos, a universidade ainda é dividida. Me corrigem, por favor, se eu vou falar o termo errado, mas é bacharelado. Sim, Quando termina a graduação. Isso, e master. Então, na verdade, são 3 anos dessa primeira pós-graduação, depois da escola, né, 3 anos, e aí depois você faz o master. Uhum. Então, nesses 3 primeiros anos tem um trabalho de conclusão de curso, e no master você tem que defender uma tese. Não é uma tese de doutorado, mas é um trabalho. Uhum. Então, como eu não tinha isso, eles falaram, não tem como a gente dar uma equivalência do seu diploma. Então, o objetivo foi, além de ter um programa de integração para aprender as línguas, foi fazer uma tese. Uhum. E Larissa... Vai lá, né? Para equivalar, exato. Aqui não é obrigatório, tem algumas faculdades que têm realmente o trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, e outras não. Então acho que para quem termina com o TCC, por exemplo, deve ser bem mais fácil fazer essa transição, Não, né? na minha faculdade não tive. eu não precisei, mas eu tinha que apresentar alguma coisa para substituir o TCC. Que no caso foi um capítulo de livro, alguma coisa então, assim. Mas entendeu? esse TCC, né, assim, ele pode ser bem básico, mas aqui é realmente uma tese que, como se fosse quase não é um doutorado, mas assim, é um trabalho bem científico, Sim, muita gente já publica, é bem elaborado. E legal que é como se todo mundo saísse mestre já, né, da faculdade de medicina. Exato, e eles dão muito valor à pesquisa e tudo, e inclusive na residência médica você tem que ter uma publicação. Isso aqui, pelo menos na minha, tinha obrigatório. Acho que todas, né? Residência eu acho que é obrigatório. Publicação? Trabalho de conclusão de residência. Não, de conclusão de residência, sim. Artigo. Pode ser artigo, pode ser livro, protocolo, capítulo de alguma livro, coisa do tem alguns critérios Ou lá realmente também. defender uma tese, né? Exatamente. Você pode, na residência realmente é obrigatório. Você só consegue o RQE, né, que é o registro de qualificação de especialista, se apresentar
esse TCC, que aí pode ser... Exato. Só que aí não tem o peso do mestrado, né? É, Eu acho exatamente. que a diferença lá é que o peso é esse peso do mestrado, da tese, mas não tem o peso da prova de passar na especialização. Não existe uma prova, é meio que uma apreciação dos estágios. Uma prova para entrar na residência, não existe. É porque lá também residência é confuso. Se você falar residência lá, na verdade, quando você fala médico residente lá, é um médico que já terminou a especialização e trabalha no hospital. É ao contrário. Então, assim, o médico residente que a gente fala no Brasil lá é considerado... Tem dois termos, vários termos que eu já escutei, que a gente usa mais no francês, que é o PG, que é o pós-graduado, que já terminou a faculdade de medicina e está fazendo a especialização, ou assistente, que significa realmente que você está ali como auxiliar, ajudando o médico para poder aprender a fazer a especialização. Entendi. E, Larissa, na parte da ginecologia e obstetrícia no geral, você se encantou mais pela gineco, é tanto que veio pra cá? Olha, foi uma montanha russa, na verdade, porque, assim, eu tive uma fase, né, aprendizagem de línguas, a faculdade não foi... Claro que eu já tinha um conhecimento, mas aquela coisa de língua, tá num país diferente, eu fiquei bem cansada, mas eu já tinha tido um amor pela ginecologia aqui no Brasil. E não tanto pela obstetrícia. Mas na Europa eu conheci uma obstetrícia diferente, assim, que até que me encantou. E como, assim, é bem diferente o trajeto de especialização lá, não é muito dirigido. O vínculo já são com as universidades e você rola em alguns hospitais diferentes. Mas eles têm uma tendência de te colocar mais na obstetrícia. Você faz também ginecologia, mas o acesso à parte cirúrgica nem sempre assim é tão fácil. Mas faz muito plantão, a obstetrícia da Europa, né? Tem aquele... A gente tenta priorizar, obrigada, a via vaginal. Então, assim, é bem diferente, mas os partos são todos 85% com anestesia. Então, assim, tem algo mais humanizado, algo diferente, assim, de um hospital público, onde às vezes, assim, eu me sentia que as mulheres tinham que ter um parto, né? Sem, assim, na raça que a gente fala. Então, isso me encantou também e acabou que ficou um pouco confuso no meu trajeto, o que eu vou fazer. E aí foi no final da residência que eu comecei a me reaproximar depois da ginecologia e da cirurgia minimamente invasiva. Onde eu tive a oportunidade de conhecer médicos que sempre tem aquelas pessoas ali que te inspiram, né? Que dão uma motivação extra. E aí eu comecei a ter muitos casos de histerectomia e conheci uma pessoa que fazia muito a via vaginal combinada com a laparoscopia, que é o Vinotes. E isso me encantou. Eu já tinha essa ideia porque... Se você pensar, antigamente, a via minimamente invasiva começou com a cirurgia vaginal. Quando não tinha laparoscopia, o que não deixava cicatriz na mulher era a via vaginal. E aí veio a laparoscopia, que, né, encantou todo mundo realmente pela incisão pequenininha, os buraquinhos e fazer uma grande cirurgia. E o Vinotes combinou essas duas vias, assim, na verdade, a via vaginal, mas acrescentou a laparoscopia para dar o conforto ao cirurgião que... Aquele vaginalista que ficava ali entre as duas pernas, né? No espaço pequeno, os fios, não tinha muita ergonomia. Exatamente, o Vinotes melhorou essa ergonomia, o conforto para o cirurgião e possibilitou ter menos tração. Porque não tem fio, não tem pinça, num espaço um pouco melhor também. Não é um espaço como a gente insufla, o espaço aumenta e você tá ali como na laparoscopia. Então isso me encantou muito. E a satisfação das pacientes de acordar, não ter cicatriz nenhuma e praticamente não ter dor. Muitas vezes elas não têm dor nenhuma. Então, em questão de proporção, vocês fazem muito mais o Vinotes do que... Depende muito. Ainda tá numa fase assim, o Vinotes começou a mesmo expandir ali depois do Covid, que cada hospital começou a ter um cirurgião que fez o curso. Mas muita gente ainda prefere a via laparoscópica clássica, principalmente nos serviços onde tem muita endometriose, porque... Mais aderência, e tal. Mas cirurgiões que já eram vaginalistas e faziam laparoscopia, eles não querem fazer outra coisa. O que a gente
os cirurgiões que são mesmo especialistas em V-Notes, que ainda não fazem V-Notes, no caso da oncologia e da endometriose. Mas se for uma endometriose superficial, peritoneal, o V-Notes também é possível. Também dá certo. Também né? dá certo. E a miomectomia, que é um pouco mais complicado, pelo que eu vejo, a experiência, mas cirurgiões, dependendo do grau do cirurgião, ele vai fazer também a cistectomia pelo V-Notes, mas também é um pouquinho mais complicado. Entendi. Aqui no Brasil a gente não tem. Não tem V-Notes, né? A gente nunca... Só pra ter uma noção, o V-Notes é engraçado que o que é o mais fácil pra começar a cirurgia inicial do V-Notes seria a esterectomia. E depois a salpingectomia. A salpingectomia é mais difícil. Como eu não entendo muito do V-Notes, fazer umas perguntinhas. É possível fazer em pacientes que têm cirurgias prévias, abdominais? Sim. Tipo cesáreas ou qualquer outra cirurgia abdominal que possa ter aderência lá. A mesma coisa. Aí fica o critério do cirurgião. Quando eu comecei, eu pensava aquelas indicações clássicas da cirurgia vaginal, uma G3, G4, que teve um parto vaginal, que a gente sabe que vai ter um pouco de prolapso e que vai ser fácil. Mas eu comecei já com uma pessoa muito experiente que falava, não. A gente fez um V-Notes numa paciente sem filhos e o outro extremo. Eu tenho uma clientela brasileira que tem muitas cesáreas, então o meu máximo foi 2 cesáreas. E às vezes cola um pouquinho, mas você tem essa opção de não abrir o peritônio anterior, a colpotomia. Você faz a colpotomia anterior, mas não entra no peritônio. Você só abre o espaço e disseca ali para poder colocar. Bom, tem que ter um conhecimento do V-Notes, mas tem esse anel, que é um dispositivo que a gente chama Alexis. Às vezes eles usam isso na cirurgia abdominal. São 2 anéis que vêm com um plásticozinho. Então, esse anel, ele vai entrar ali na sua colpotomia e um outro anel vai ficar ali fora e vai fazer esse túnel, que é a sua área de trabalho. E aí ali vai ser insuflado. E esse anel você pode colocar ele na colpotomia, mas sem entrar no peritônio. O peritônio posterior, que é sempre mais fácil, o cul-de-sac de Douglas, que a gente fala, cul-de-sac em francês, geralmente é mais fácil de entrar, então você entra facinho. Ali você já entra na cavidade abdominal, mas você não precisa abrir a cavidade abdominal na parte anterior, onde tem ali o espaço vésico-uterino, que é o mais difícil de entrar. Quando tem essas cirurgias anteriores, o que você faz? Você conseguiu ter o espaço, conseguiu colocar o anel, você consegue muitas vezes insuflar já assim, e aí com o controle da visão, como em laparoscopia, você vai dissecando ali e abrindo o espaço. Interessante. Então, assim, dá um controle, uma segurança bem legal. Eu acho que tem gente que tentaria com 3, 4, tem um limite. Eu acho que numa terceira, quarta... Eu acho que se você... um pouco da experiência do cirurgião, o grau de autoconfiança. Autoconfiança, obrigada. Eu vou raciocinar vocês em francês. Então, assim, aí você escolhe. Eu acho que a grande contraindicação é uma endometriose com um compartimento posterior, vocês falaram, obstruído. Aquela pelve congelada. Aquela pelve congelada. Ali não tem como. Até na laparoscópica já é mais já difícil. Já sabe que vai entrar no intestino, numa alça intestinal, num reto, então ali não tem como. E sempre fazer uma decisão compartilhada, né? Com o paciente, você expõe as possibilidades, conversa sobre os riscos. A gente sempre conversa, né? E o risco da conversão do V-Notes é algo assim, que você sai de uma cirurgia minimamente invasiva e vai para outra. É uma conversão menos triste. Nós vamos passar, então, para a laparoscopia clássica. Sim, era isso que eu ia perguntar. Então, assim, os principais riscos que podem acontecer no V-Notes. E, inclusive, você já presenciou algum? Os riscos clássicos, assim, até agora... Eu não tive infecção, mas o risco é como entrar, fazer uma incisão vesical, né? Mas não tem muito problema, você vendo ali, você corrige. O maior risco seria a incisão no reto. Mas por isso que tem que ter um conhecimento, mas era algo que assim, a gente talvez não pegou a nossa geração, mas eles faziam muito exame ali no Douglas, era uma via que a gente entrava ali sempre. Então não é algo muito complicado. Sangramento, a gente sempre usa uma bipolar e uma pinça, você que dá o curso de energia, uma energia mais assim...
eficaz, tipo a harmônica, Sim, a ultrassônica, exato. Então a gente usa o Vaillant lá. E, então, assim, tem... Que é um ultrassônica também. É uma ultrassônica. Uhum. Então, assim, se eu não tô falando besteira, eu acredito Então usam que sim. bipolar e usam ultrassônica do mesmo jeito na A laparoscopia bipolar a convencional. gente... Então, quem dá o curso, que é o professor Ian Backlund, ele que começou, que foi o pioneiro na Europa, ele usava essa ultrassônica para fazer a uterina. E aí ele mostra um caso que ele teve que voltar na barriga porque a uterina começou a jorrar. Mas aí entrou pela laparoscópica. Não, entrou pra laparoscópia. Por quê? Complicou Você um poderia pouquinho. entrar pelo venoso, mas você abre a incisão vaginal ali, ó. Sim, Bem sim. mais fácil. Mas enfim, então a gente usa a bipolar para essa parte da uterina e o resto tudo com a Ultrassônica. que já corta, coagula e corta e vai muito rápido. Basicamente a mesma coisa, né? Da laparoscopia. Só muda a inversão de... Exato, mas o que muda é que de você vista, tá né? sempre Visão. rente ao útero. Então o risco de lesão ureteral é bem baixo. Sim. Aí, em relação à infecção, Larissa, eu lembro da gente ter conversado, você falou só que a profilaxia muda, né? Exato. Adiciona, além da cefalosporina, vocês fazem metronidazol também, né? No intraoperatório. intraoperatório. Isso, por combinar a via vaginal. E no pós, nada. No pós, não. Agora, é muito do hospital. Tem hospitais que eu passei que a gente fazia ainda 8 horas do pós-operatório, uma dose extra de cefalosporina. Agora que eu tô num hospital universitário, eu conversei com a infeccióloga, ela falou que não fazia sentido, que a cefalosporina, né, tem um tempo de ação relativamente grande. Se a cirurgia durou menos de 4 horas, não tem por que fazer uma dose extra de cefalosporina. Tá, então faz só os do intraop mesmo. É isso. É, que nem a gente faz. A gente só prolonga antibiótico mesmo quando tem abertura de intestino, né? De alça, alguma coisa assim. Aí a gente prolonga também, né? No mais, intraoperatório é isso mesmo. Passou de 4 horas, teve sangramento muito aumentado, aí você tem que fazer um repique, né, do antibiótico. Exatamente. E em relação a atender brasileiros, você disse que tem um público muito grande, né? Ah, isso tá sendo muito prazeroso, porque assim, quando a gente muda de país, a gente meio que se perde. Tem uma fase de integração que eu tava super integrada, assim, tipo, era uma belga, só falava com belgas, não tinha contato com as brasileiras. E aí agora que eu voltei a atender brasileiras, eu me senti mais próxima do meu país, da minha essência, da minha cultura. Então, assim, tem sido muito prazeroso. Mas ao mesmo tempo, às vezes, assim, desculpa minhas pacientes, cansativo, porque assim, tem muita gente, né, que tá recentemente no país, não entende muito como que é o processo, como que tudo funciona. Então, assim, eu sempre falo, minhas consultas não são 20 minutos, porque eu tenho que explicar muita coisa. Tem que integrar a cultura, né? Exato, eu Também. tenho que, às vezes, educar, explicar, olha, isso não funciona assim, funciona diferente. E muitas vezes elas me procuram justamente por isso. Mas eu fico muito feliz quando elas falam, não é só por conta da língua, porque eu já vejo que tem gente que mora há muito tempo lá, que já fala muito bem a língua, mas que me procuram pela profissional que eu sou. Sim, bacana. Muito legal. E elas te procuram muito também pela cirurgia, pra... E, sinceramente, no meu primeiro ano, acho que eu fui conhecida mais como obstetra. E agora... Mas de pouquinho a pouquinho, como eu atendia muita gente, eu tô tentando ir mais pra ginecologia. Não abandonei completamente a obstetrícia, faço ainda um pouquinho de pré-natal, mas como eu voltei pro hospital escola e tô tentando, né, me especializar mais na cirurgia invasiva, eu tô fazendo bem mais ginecologia. O que tu tinha falado também, Larissa, é que lá na residência em si vocês aprendem muito ultrassom, né? Sai todo mundo sabendo Sim, bem ultrassom. Exato. Aqui a gente tem contato, a gente sai sabendo fazer o básico, né? Mas assim, para fazer ultrassom mesmo em plantão e etc, é especialista. Ou alguém que fez um curso, uma pós, ou quem fez uma residência de medicina fetal mesmo. Que tem essa diferença também. Eu acho assim que a diferença é a disponibilidade dos ultrassons, né? Em qualquer porta de urgência vai ter um ultrassom. No consultório também. Tem alguns outros consultórios que não tem, mas geralmente sempre tem um ultrassom ali do lado. Então, assim, é muito fácil de fazer um ultrassom e você já vai pegando à mão a experiência. Mas, claro, assim,
Eu já vi esse termo ultrassom pirata, que aí você faz rapidinho. Ultra, não vê mioma, Não dá laudo. Não dá um laudo elaborado. Aí, assim, se você quer fazer isso, vai ter os cursos também depois, de pós-graduação, os cursos extras. Mas às vezes só de ter, né, já ajuda, né, já ajuda. pra guiar ali o raciocínio. Eu acho que ajuda muito, muito. Inclusive na prática operatória, na prática obstétrica. A gente tem muito no nosso centro cirúrgico agora, no hospital atual, eles têm um Voluson Swift, que é um ultrassom muito bom no bloco operatório. Então, assim, por exemplo, cirurgia de endometriose, eles já fazem ali, ficou na dúvida, não sei se foi um shave incompleto ou se ainda tem alguma doença residual, faz o ultrassom ali na hora. Legal. Nossa. A gente teve uma cirurgia essa semana de endometriose intestinal, né? E aí você estava falando algumas práticas que lá é um pouco mais comum fazer segmentar, né? Do que o shave em si. Explica como Entre o discoide e o segmentar, eles vão muito por aquela regra do tamanho e do envolvimento da muscular. Mas acaba assim que é uma decisão que eu vejo assim. O medo que eles têm assim, é planejar. Talvez eles vão planejar, shaving versus discoide, mas para ter o cirurgião digestivo preparado. Porque nem sempre. Assim, eu tô num centro que é um hospital universitário, então não é fácil assim, tem um cirurgião já específico que trabalha com a equipe. Tem que combinar com a equipe da cirurgia geral, quem que vai estar ali, no caso, se precisar. Então, eles acabam, às vezes, falam, vai ser uma discoide, mas às vezes pode mudar essa decisão na operação. Mas eles também priorizam muito o shaving. O shaving, né? E nessa sua primeira semana, além da diferença do V-Notes, que a gente não tem aqui, quais as principais diferenças que você percebeu do nosso centro cirúrgico, da nossa rotina, das nossas abordagens e em relação à sua rotina lá? Pensando, né? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça já é a comida. Isso é um detalhe importante, vale aqui falar. A gente não passa fome. Não passa fome. As comidinhas são excelentes. Então, uma sopa, um chocolate quente ou nada. Não, os hospitais ganham a gente pela barriga. Aqui não é só relacionamento amoroso que você pega. E graças a Deus, todos que a gente vai, realmente tem lá o lanchinho, o espacinho reservado. Acho que eu gostei muito de ver as pessoas muito envolvidas na cirurgia robótica e uma equipe multidisciplinar, né, que todo mundo sabe, que eu já me deparei muito isso. Eu tenho a impressão, assim, que a cirurgia robótica na Europa ainda não é... Ela é muita gente faz, mas não é tão assim, muita gente prefere ainda ficar na laparoscopia. Às vezes não é por questão de não ter disponível no hospital, mas eu vejo às vezes que em alguns centros eles têm o robô, mas os cirurgiões preferem continuar fazendo a laparoscopia por terem um volume muito grande de cirurgias, a instalação ali, não ter que mudar de sala, e aí fica mais para os urologistas. E aí, que é uma prática que eu via muito em hospitais particulares que tinham um robô, o que eles faziam era o seguinte: os urologistas, quando ia fazer uma promontofixação, ainda tem muito urologista que faz essa cirurgia, não a ginecologia, então eles chamavam para a parte da esterectomia o ginecologista. Então o ginecologista só fazia ali a esterectomia e pronto. Por vídeo e depois? Não, fazia pelo robô. Eles chamavam, fazia. E esse era o grande momento que eles usavam o robô. E na prática deles, as esterectomias simples, eles não usavam o robô, só usavam a laparoscopia. Eu acho que é muito uma coisa de prática mesmo, né? Todo mundo que vai começar vai ter essa demora, e aí tem que ter uma paciência mesmo. É porque assim, depende assim, se você tá num centro universitário, onde você vai poder talvez concentrar um dia de cirurgia robótica para casos mais difíceis, é diferente de um hospital particular, que às vezes cada cirurgião tem muito disso. Um cirurgião que tem o seu dia ali de operar. Então, ele tem um programa diverso. Ele vai fazer esteroscopia, vai fazer uma salpingectomia, vai fazer uma esterectomia, vai fazer uma cirurgia pequena de endometriose, tudo isso no mesmo dia, na mesma sala. E essa é a dificuldade de combinar um robô ali, que é a instalação em tudo. E os hospitais viraram empresas,
pensam muito em dinheiro, então o volume é importante. E às vezes, Pra né, girar a sala. pra girar a sala, exatamente, para dar conta do E volume talvez operatório. perder esse tempo no Exato. aprendizado da robótica não vale a pena, né? Então, assim, aonde eu vi mesmo o robô na ginecologia foi nos hospitais universitários para casos mais específicos. Auxiliando usos, etc. Isso. Entendi. Precisaria de um entusiasta ali pra puxar o bonde ali do robô mesmo, né? E aí muita gente gostou do V-Notes nisso, porque ele é um pouco mais fácil essa parte, mas assim, tudo é relativo, né? Se você tem uma equipe ali pra isso, treinada. Fica tudo muito A mais própria doutora rápido. Caixane disse que aqui o começo do robô foi muito ruim, né? Que ninguém acreditava, ninguém botava muita fé. Ela fala bastante isso. E que foi acontecendo e hoje mudou. O cenário está mudando, Eu em entendi que lá mudança. não é nem por causa do início, não. É a mente fechada mesmo. É a que mente eles não fechada, querem mudar é. o que eles já estão acostumados a fazer. É. Isso depende muito do hospital, mas eu acho assim, a outra parte é o financiamento, o dinheiro do hospital. Sim. É, o custo é realmente mais Mas agora eu elevado. estou em um hospital público, então assim, não tem. Na verdade, é um hospital particular, isso é um pouco mais complicado na Bélgica, é um hospital privado. A maioria dos hospitais são privados, exceto os hospitais universitários mesmo, mas tem hospitais particulares com caráter público de ensino. Entendi. E como é que você achou a Salvato, né? Fala. Volta um pouquinho. Voltando para Salvata, maravilhoso. Eu gostei muito de ver que as pessoas à frente da Salvata, né, que começaram o Instituto, são mulheres. E como você descobriu o Instituto? Olha, eu tava com essa vontade, né, de voltar para o Brasil nas minhas férias e fazer um programa, acompanhar algum serviço, alguma instituição, algum time, né, de especialistas. E eu fui pesquisando no Google, cirurgia minimamente invasiva, melhores lugares de ensino no Brasil. E a Salvata saiu ali, e aí eu fui, pesquisei, e eu sei que o brasileiro é muito no Instagram, e eu vi que elas tinham e postavam muito. E eu senti, olha, parecem ser gente muito dedicada, muito legal. E eu vi que eram mulheres, isso já... Porque, assim... na Europa ainda é um meio, tem muitas mulheres, mas eu ainda sinto que as pessoas... É muito masculino os cirurgiões. A gente até fez um podcast recente sobre isso, sobre ser um ambiente que a gente está tornando mais feminino, mas que a gente ainda vê muita dificuldade até de convivência mesmo, né? Assim, de ser um ambiente, às vezes, machista, né, em relação a gente. Mas estamos aqui para lutar contra. Exatamente. Então, assim, isso já tinha sido um fator decisivo para tentar conhecer vocês. Então, que Eu tô bom. lembrando aqui de alguns detalhes que você falou durante a semana, besteirinhas, mas que são coisas diferentes, né? Por exemplo, que você notou que é algo diferente da sua prática. Por exemplo, aquela agulha de Veres, né? Que aqui a gente faz aqueles testes com o soro, né? A gente aspira e depois injeta. E lá, como é que vocês fazem? Uma prática muito variada, muito dependente de hospital. Muito. Então, a gente estava até discutindo, o hospital universitário que eu tô, eles fazem com a injeção sem líquido, só aspirando e injetando ar para ver se tá com a pressão intraabdominal negativa, o vácuo, né? E no outro hospital que eu tinha passado, que é vinculado com outra universidade, eles abandonaram essa prática. Eles não faziam mais nenhuma prova de segurança, só conectava direto. A pressão, que ali na torre te deu uma pressão baixa, você tá dentro Já da barriga. confiava, né? Ali, entendi. Entrou com a câmera, você vai ver se fez algum estrago ou não. E olha, sinceramente, eu achei válido também. Eu acho que não faz muito. Depende muito da experiência, né, também. Tem alguma outra coisa, eu não tô lembrando agora, mas tem algumas outras coisas que você comentou. Eu gostei da técnica da Salvata de usar Kosher. o kosher. Porque às vezes eu acho assim, nas pessoas que têm um IMC mais elevado, a gente fica ali... Vocês vão só na mão. Na mão, exato. E você sente a fadiga, às vezes, na mão de segurar ali. Então acho que aquela pinça te dá um conforto.
E fica mais elegante. Fica mais elegante. Exato. Fica algo mais feminino também. Tem que fale que machuca, etc. Mas é tão mínimo. É mínimo, que Realmente não- fica deslizando. Ajuda Como é demais. mais pesado, dói mais o ombro, a ergonomia não fica boa, né? E ali você pega bem dentro do umbigo, né? Então vai ficar tudo pra dentro. Não fica aquela não vai incisão ficar feio. grande pra fora. Você vai fazer uma incisão pequenininha. Eu já tinha alguns colegas que falavam dessa incisão bem umbilical. A predominância lá na Europa é aquela meia-lua clássica. Abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo. E ali você tem mais dificuldade e margem de erro para entrar, né? Eu acho que no umbigo entra mais fácil. Então é isso. Não sei se entra mais fácil, mas tem uma resistênciazinha um pouquinho maior, só que fica mais delicado pós, né? Esteticamente falando. Esteticamente fica igual a cicatriz umbilical. Fica como se nada tivesse acontecido. Fica igual ao que estava antes, não igual a infraumbilical, né? Parece que as duas robóticas que eu fui ver hoje, nem parecia que tinha feito nada. Tava tudo lá dentro. E aquele machucadinho Some. some, né? Some. Fica total limpo. Essa coxa, essa pegada da coxa não fica nada. Nada. É ótimo. Enfim, são muitas diferenças que eu acho que vão aparecer ainda mais durante o mês. Estamos na primeira semana ainda. Estamos muito felizes com a sua presença. Espero que você goste bastante do mês. E que você descubra outras coisas novas e possa levar pra lá. E a gente mantenha esse contato pra crescer a Salvatá ainda mais para os locais. Essa troca é sempre maravilhosa. A gente sempre aprende alguma coisa. Que bom. E que você possa aproveitar e contar com a gente também durante esse mês que vai ficar conosco. E também nos ensinar o que você nota de diferente que pode acrescentar na nossa prática também. Então, bem-vinda novamente. Obrigada. É isso. Até o próximo episódio.